que é feito o batom? Nossa, o batom é feito de petróleo! Qual é a diferença entre biocombustível e combustíveis fósseis? Os combustíveis fósseis são aqueles formados a partir da decomposição de matéria orgânica, ou seja, organismos animais ou vegetais, em camadas profundas do solo ou do mar, levando milhões de anos para serem compostos. São considerados produtos não renováveis e os principais combustíveis fósseis são petróleo, carvão mineral e gás natural. Os biocombustíveis são originados a partir das plantas, não sendo necessário milhões de anos para sua formação. Eles são certas substâncias extraídas das plantas que, quando entram em combustão, produzem uma grande quantidade de energia. Eles são extraídos da soja, milho, canola, cana-de-açúcar, entre outros. Existem diversos tipos de petróleo, entre eles o petróleo Brent, que é a nossa forma bruta, sem ser refinado, o petróleo light, que é o já refinado, o naftênico, que é o com grande quantidade de hidrocarbonetos naftênicos, o parafínico, com grande quantidade de hidrocarbonetos parafínicos, e o aromático, com grande quantidade de hidrocarbonetos aromáticos. O que é e como surgiu o petróleo? Dentre várias teorias do surgimento do petróleo, a mais aceita é que ele surgiu através de restos orgânicos de animais e vegetais depositados no fundo do mar. Isso fez com que houvesse transformações químicas em milhares de anos de pressão e temperatura, que criasse uma camada de gás e outra camada de rochas que permitia com que o petróleo não vazasse para a superfície da água. O petróleo é uma substância inflamável, de cor escura e com cheiro muito forte. É formado por moléculas de carbono e hidrogênio chamado de hidrocarbonetos. É considerável combustível por fornecer energia aos carros e é uma fonte não renovável, pois não se renova através da agricultura e pode um dia acabar. Como funciona o transporte e a extração do petróleo? O transporte do petróleo constitui uma importante etapa no processo de produção e utilização desse produto. Depois que o petróleo é extraído, ele é transportado aos portos de embarque por meio de oleodutos e gasodutos, tubos subterrâneos que transportam respectivamente óleo e gás. Grandes navios conhecidos como petroleiros também usam esse meio de transporte. Depois da identificação de uma rocha rica em petróleo, o local é isolado e só assim começam as escavações. Ao atravessar a rocha, a sonda usada para as escavações atravessa a camada petrolífera. Neste momento, o petróleo é jorrado para fora da jazida. Um outro método usado para obter diferentes formas de petróleo é a destilação fracionada. Ela é responsável por termos gases e outros combustíveis. O petróleo é uma rica fonte de energia, daí o motivo de sua importância para a economia mundial. Como é feito o processo de refino do petróleo? Quando o petróleo é extraído, ele vem cheio de impurezas. Para retirá-las, utilizamos o primeiro método chamado de destilação fracionada. Separa fluidos mais leves dos mais pesados. O segundo método é a destilação a vácuo. Esse processo pega o processo anterior e é submetido a uma pressão inferior. O terceiro processo é o catalítico. Ele pega moléculas maiores em moléculas menores. A quarta e última é a reforma catalítica. Transforma diferentes tipos de petróleo. Quais são os derivados do petróleo? Derivados do petróleo são a nafta, que irá passar pelo processo até virar a gasolina. A querosene é o combustível utilizado em motores de tratores e jatos. O óleo lubrificante é a graxa. A gasolina, usado como combustível para motores. Diesel é o óleo combustível. O óleo combustível usado nas indústrias. Gás de petróleo é usado na cozinha e para fabricar plásticos. Alguns dos derivados do petróleo utilizados hoje em dia são os cosméticos, remédios e etc. O que é a camada de pré-sal? O pré-sal é uma camada de petróleo que fica em grandes profundidades oceânicas. Ela é uma sequência de rochas sedimentares com mais de 100 milhões de anos. Essa camada fica situada entre os estados do Espírito Santo e Santa Catarina, com 800 km de extensão por 200 km de largura. Ela é uma importante jazida que pode sustentar até 50 bilhões de barris. O petróleo da camada pré-sal não é de melhor qualidade, porém é muito fácil de se refinar e é muito valioso. Ele necessita de uma tecnologia avançada para sua extração, com máquinas que levam a 80 graus Celsius. Hoje em dia, é produzidos 800 mil barris por dia. Os ambientais causados pelo petróleo. O petróleo é uma substância tóxica que pode causar graves problemas no meio ambiente. Por exemplo, se ocorrer derramamento de petróleo nas águas, isso pode causar uma grande contaminação que é difícil o controle. Por que acontece o vazamento? Os vazamentos normalmente ocorrem pela grande pressão no oceano ou também por problemas técnicos nos barcos.
Por causa desse vazamento, pode prejudicar os animais, principalmente os peixes e as aves. As aves sofrem uma grande contaminação em suas asas que impede os seus voos e os peixes morrem normalmente por asfixia. Qual é o principal derivado do petróleo que causa poluição? O principal derivado do petróleo é o diesel e a gasolina, que são os grandes causadores da poluição nas nossas cidades. A queima dos combustíveis fósseis, que é o principal derivado do petróleo, elimina o gás carbônico, que é o principal causador do efeito estufa. Dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Petróleo e dia 28 de dezembro é o Dia Mundial do Petroquímico. O primeiro poço de petróleo foi construído pelos chineses no ano de 347 a.C. O maior produtor do mundo é a Arábia Saudita. São extraídos de 6 mil toneladas de petróleo cru por minuto no mundo. Os navios petroleiros são tão grandes que é preciso usar bicicletas para se locomover dentro dele. De melhor qualidade, porém necessita não é mais fácil. O maior produtor do Fica entre os estados do Espírito Santo e Santa Catarina, com cerca de 800 mil quilômetros. Vai me filmar! O que você tá fazendo? Vai. Como é feito o processo de refinamento do petróleo? Eu errei até o... Puta merda! Ai! Não para de parar, não para. A extração do petróleo para chegar às refinarias. Depois da identificação de uma rica rocha em petróleo, a Tóxica, que se entrar em contato com o meio ambiente pode causar... Como tá deslizando?